Seja muito bem-vindo ao Fala Viva, o podcast da Igreja Viva. Eu sou Karina Rocha e vamos de vinheta. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem são as pessoas que você pode considerar que de fato são uma amizade verdadeira? Sabe aquela amizade que te acolhe, que te abraça, que te impulsiona, mas que também te dá um sacode quando você precisa? Fala assim, amiga, não tá legal, tá meio doida, tá precisando de Jesus aqui. Você tem uma amizade como essa? A gente ter amizades assim são muito importantes, é muito importante, principalmente para nós mulheres. Mas eu não sei para vocês, eu tô aqui já nos meus 30, né, já contando, e nem sempre é tão fácil fazer amizades, quanto mais a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, parece que é mais difícil fazer amizades. Então, a gente entendeu que era super importante falar desse tema aqui nessa mesa, como nós podemos cultivar e construir amizades saudáveis, como nós mulheres podemos fazer isso, independente da idade, como você pode manter as amizades que você tem. Esse é um pouco do que a gente vai abordar aqui nesse episódio, e episódio que só pode acontecer graças a algumas coisas. A primeira, obviamente, é a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. O segundo é por conta de vocês que nos assistem, que nos acompanham. O terceiro, por parceiros, né, que têm nos encorajado e acreditado no nosso propósito, como a Ilume Brasil Materiais Elétricos, que está aí já com a gente há algumas temporadas, fazendo parte desse propósito que nós temos de trazer conversas de valor. Então, Ilume Brasil, muito obrigada. E por último, mas não menos importante, óbvio, é por conta dos convidados que aceitam estar nessa mesa, que compartilham suas histórias, as suas experiências, as suas vivências. E eu quero já apresentar para vocês aqui que hoje a gente está em dose dupla, né? Não uma pastora, mas duas pastoras abençoadas, que são, assim, muito especiais pra gente, pastora Priscila e pastora Mirella. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito feliz de ter vocês aqui. A Pri já pela 59ª vez, não sei nem quantas vezes Pri já veio aqui no... Eu não sei. Acho que é quinta, será? Nossa, a Por Pri aí. e contando. E a Mi tá debutando agora no nosso podcast. Meu primeiríssimo. Que legal, a gente já teve Madruga, agora você, só falta o Noah. É verdade. Né? Aí a gente fecha. Muito bom, meninas, é muito legal ter vocês aqui. E eu sempre falo que as escolhas que a gente faz para os episódios, elas são muito intencionais, né? Então a gente quis trazer duas mulheres que são referências pra gente, que são pastoras, né? Mirella, pastora da I3 Church, hoje, pastora Priscila da Igreja Viva, e que são amigas, né? Então, assim, nada melhor para falar desse episódio. E eu queria começar já ouvindo um pouquinho vocês, né? Do que vocês veem hoje das amizades femininas, né? A gente conversando um pouquinho antes, a gente tem uma sensação que a amizade feminina é um pouco mais difícil de fazer do que entre homens, né? Parece que o homem, ele se viu uma vez, já é brother para sempre, melhores amigos. E com as mulheres parece que não é assim. Como que vocês veem isso? Vocês veem isso de fato? E se sim, o que vocês têm visto assim na experiência enquanto pastoras, enquanto mulheres, enfim, e no dia a dia? Eu acho que a mulher, ela é mais desconfiada, né? E também vai dependendo muito da fase, né? De cada mulher, o que elas estão vivendo, o que elas estão passando. Então, quando eu conheci a Mi, a gente era num contexto que acho que a gente nunca seria amiga. Eu era professora dela, Sério? né? No ensino médio. Então, que legal! Coitada, ela pegou meus primeiros anos de ensino, ela pegou minhas piores aulas. Mas eu era bem ruim. Eu só tirava nota boa, a matéria dela era muito bem dada. Olha aí, Pri. Mas aí, assim, era um contexto que você olha... Talvez se eu visse, eu falava, daqui não sai nada, né? Sim. Era minha aluna, Só uma isso, relação né? super profissional. Aí depois, por um acaso, né, que eu sei que é tudo Deus, né? A gente perdeu contato, mas nossos maridos começaram a desenvolver uma amizade. Porque você falou, homem é tão mais fácil, né? Gente, parece tão simples. O Madruga apareceu lá na igreja para pedir uma reunião com o Renato recebeu e de lá já começou um relacionamento. E aí, um dia, a gente estava numa mesma conferência, eu acho, numa igreja, né? Que eu fui junto com o Renato e o Thiago estava com a Mirella lá.
Aí o Renato falou assim, e o Thiago tá aqui, eu quero te apresentar para ele. E ele falou super bem do Thiago, né? Eu falei, eu quero muito conhecer ele. Ele vai estar aqui com a esposa. Eu falei, também quero conhecer. Você não tinha ideia até então? Não, aí a hora que terminou o culto lá, daí a hora que eu cumprimentei o Thiago, ele falou assim, essa é minha esposa Mirella. Eu olhei, eu falei assim, não, eu não acredito. Conheço de algum lugar. Eu fiquei super feliz, né? E depois daquilo, que eu nem sei que ano que foi, né, Mi? Foi 2012, 13? É por aí, faz tempo. Uhum. Aí a gente começou a estreitar o relacionamento. Eu já conhecia a Mirella, já Sim. sabia mais ou menos como ela era como aluna, mas não conhecia, nunca tinha considerado a possibilidade dela ser minha amiga, né? Até pela diferença de idade, né? Mas foi tão bom porque... mesmo assim, eu teria todos os nãos, né, talvez. Ela falou assim, que eu vou andar com essa velha, né, com essa professora? Imagina, minha professora, nem quero. Mas, assim, tinha mais, acho que contra do que pró. Uhum. Mas, no fim, Deus foi dirigindo tanto. Hoje a gente tem tanto em comum, até em relação à história de vida, né, Mi? Tanta coisa que a gente passou... As histórias muito semelhantes, né, em relação ao ministério, história de vida, de igreja. Sim. Que aí tudo isso foi, acho que a gente precisou, claro, de tempo, né, porque a mulher, ela precisa de tempo, é difícil, né, a mulher acho que por ser muito aberta também, às vezes, ela se machuca mais, então a tendência hoje é mais se fechar, retrair, né? porque as mulheres já têm uma história de outras experiências. Então, precisa ter um pouco de paciência, né? Porque com o tempo você vai investindo, você vai conhecendo melhor a pessoa, a ponto da amizade se aprofundando, né? Mas leva um tempo mesmo, né? E eu acho também que tem a questão fisiológica, né? Nós mulheres passamos em um mês, a gente passa por tantos momentos difíceis que se a pessoa chegar num determinado momento... Não quero, tô fechada, eu sou uma senhora, não quero amizades novas, não quero nada. Então, assim, além de todo esse processo, né, de construir uma amizade, tem essa questão fisiológica também, né? E eu acho que tem muito mais especial é quando o Senhor prepara uma amizade. Sim. Eu perdi minha irmã faz uns anos, né? E o Senhor me deu uma amiga 15 anos mais nova. E eu fiquei assim, nossa, não, né? Eu sei que a gente se dá bem, eu sei que a gente, né? Mas assim, ela chegou num momento que eu tava, né, no meio do meu luto, no meio daquela coisa. E aí chega essa menina jovem, super animada, super alegre. E assim... A gente se dá muito bem, a gente pensa muito parecido, a gente conversa sobre coisas muito parecidas. E, assim, foi uma coisa de Deus mesmo. Eu enxergo como Deus me deu isso, sabe? Não foi uma coisa... que você precisava ali, né? Não foi uma coisa assim, nossa, que legal, quero ser amiga dessa menininha de 15 anos mais nova que eu. Não quero! Mas o Senhor colocou, sabe? Então, eu acho que tem essa diferença mesmo. Igual... Quando o Senhor colocou a Pri, por causa dos nossos maridos, foi sensacional, assim. Quando eu vi, eu falei, não, ela tem... né, eu já conhecia, já sabia que ela era incrível, que ela era maravilhosa. Todo mundo... bom, todo mundo segue, né? Acompanha a prof. Ela é pop. Ela é Ela pop. tá no hype. Ela é pop. Todo mundo ama. Todos os alunos fazem... stories dela, eu fico acompanhando lá. Ela é muito querida, ela é muito mesmo. E quando os nossos maridos se encontraram, foi um presente, assim. E glória a Deus que eles estavam do meu lado em tantas fases. E como a Pri falou, em tantos momentos que a gente passou parecido, nas minhas perdas. Foi muito, assim, eles foram essenciais, sabe? Cada oração, Então, mas... É uma coisa que realmente leva tempo, é uma coisa que é mais... E outra coisa que eu vejo também é que, às vezes, a gente idealiza a amiga que a gente quer ter. Então a amiga que eu quero é assim, 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 assim. E aí vão aparecendo as opções, aí você fala, não, esse quesito não é legal. Isso aqui não tá. Não, é muito mais velha que eu. Ou, é muito mais nova que eu. É muito mais experiente, ou pouco experiente. E no fim, como a Mirella falou, né, quando é dirigido por Deus, que até isso a gente tem que pedir, né, para Deus
conectar a gente às pessoas que vão nos enriquecer e nos impulsionar para o nosso destino. Total. E, ao mesmo tempo, pessoas que eu tenho algo para oferecer para impulsioná-la para o destino dela, né? E, no fim, Deus nos conectou em fases diferentes da vida. Sim. Então, a Mi era recém-casada, né? Não tinha filho. Eu já estava com a Lívia pequena. A gente já estava com um certo tempo de igreja, como pastor de uma igreja. A Mirella estava ainda na liderança, né? De jovens. Em fases diferentes, mas como isso é enriquecedor. Sim. Até a diferença de idade também, né? Porque Totalmente. a Mirella vai me mantendo jovem, antenada nas tendências, né? E as trocas que a gente Total. faz. Então, às vezes, a gente até se fecha para determinadas pessoas, achando que ou eu não sou adequada para aquela Sim. pessoa, ou aquela pessoa é inadequada para mim. Mas, na verdade, não, né? A gente tem que estar aberto e sempre pedindo. Você está pedindo para Deus te conectar às pessoas certas, Ele vai te Totalmente. conectar. E, às vezes, pessoas que são totalmente diferentes de você, mas que vão, de alguma forma, te impulsionar para o seu destino, ou que Deus vai te usar para impulsionar essa pessoa para o destino. E a gente percebe isso na nossa amizade, não só a minha com a Mi, mas das nossas famílias, né? Sim. Quanto que ela e o Thiago e o Noah, né, são parte já da nossa vida, né, da nossa história, quanto eles nos ajudam, quanto a gente tem, é prazeroso caminhar junto, e vice-versa, né? O quanto que a gente também sempre está celebrando com eles as conquistas, Sim. aconselhando, ajudando, impulsionando, né? Cara, é muito legal. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei até algo que eu aprendi com o pastor Renato, né? Eu lembro uma vez que ele... Eu acho que foi ele ou foi você? Acho que foi ele que falou. Que todo ano ele... Foi É ele, né? Que eu lembro que ele falou assim, eu lembro de uma reunião de ele falou, todo ano eu oro, eu pergunto pro Senhor e eu escolho, eu entendo ali de Deus quem que é a pessoa que eu tenho que investir, né, em desenvolver uma amizade. E aí, eu lembro até que ele brincou, ele falou, vocês vão falar que você só investe em uma pessoa por ano, mas em 10 anos eu já investi em 10 pessoas. E profundas E amizades. profundas. E quando ele falou isso, pra Renato mim... é tão certinho que até pra fazer uma amizade... Ele tem Ele planilha. tem planejamento maravilhoso. Planejamento total. Totalmente. E eu lembro que quando ele falou isso, assim, me deu um bug na cabeça, porque foi real. No primeiro momento eu pensei, eu falei, gente, mais uma pessoa? Eu quero ser amiga de todo mundo. Mas é isso, é uma amizade profunda, que eu acho que é justamente o que a gente quer trazer no episódio. Não é só, eu tenho alguém pra trocar meme, pra mandar... Não, mas assim, é aquela pessoa que eu sei que se der muito ruim, eu posso ligar, eu posso contar, e a pessoa também pode contar Sim. comigo, né? Então... Eu lembro que depois disso eu comecei a ser mais intencional, ainda não cheguei no nível, mas, né, estou sendo mais intencional em falar, Senhor, quem talvez o Senhor tem colocado pra mim, né, e tem me colocado pra essa pessoa e que eu preciso ser mais intencional e preciso investir, né, e aí, óbvio que nesse processo a gente vai se deparar com questões nossas, né, algumas barreiras que podem travar isso. E eu queria até ouvir um pouquinho vocês, do que vocês já viram na própria vida de vocês, mas também dentro do aconselhamento que pode acabar travando as mulheres de desenvolver essas amizades profundas, né? Onde a gente pode, sem medo e sem máscara, né? Ser quem a gente é, abrir espaço para ser corrigida, para corrigir. Então, o que vocês veem hoje que pode atrapalhar as mulheres nesse sentido? Acho que o medo um pouco de se abrir, né? De se expor, de expor fraquezas, às vezes de pedir uma oração mais, né? De algo mais íntimo, né? Então, a amizade superficial, ela é mais fácil de fazer mesmo, requer mais tempo. Então, é tempo para um café, tempo para sair, tempo para, né? Agora, para esse relacionamento mais profundo, requer essa disposição em você se abrir. Sim. Se a pessoa é mais desconfiada e tem a dificuldade, a minha sugestão vai se abrindo aos poucos, então, né? Mas se abra. Então, abra uma situação aqui, aí você vai conhecendo também como que a pessoa reage ao receber a informação que você está dando, como que ela vai cuidar dessa informação, como que ela vai te aconselhar em relação àquilo. Aí você vê, puxa, foi legal essa experiência. Então, numa próxima, você abre um pouquinho mais, né? E essa vulnerabilidade, ela é super importante para ter essa profundidade, porque é a pessoa, eu me deixar ser conhecida em profundidade, né? Então, eu não ter medo de falar dos meus defeitos, de falar dos meus pecados, de confessar meus pecados. Outro dia,
a gente conversa assim que sai, né? Fala assim, olha, eu senti aquilo, eu sei que eu tô errada. Quantas vezes a gente fala, ó, Deus que me perdoe, eu sei que eu tô errada. Mas às vezes a gente se abre uma para outra falando até daquilo que a gente faz de errado, de pecado, formas de pensar, de julgar, de criticar. E é aquele desabafo, confissão, sabe? A gente vomita, né, às vezes uma para outra, o que veio na hora, a sensação, o sentimento, mas aí, como é bom, a outra pessoa ouve, né, acolhe e fala assim, mas tem que perdoar, né, amiga? Mas tem que perdoar, né? É isso que Jesus manda. Ou tem que enfrentar, né? Total. Mas como é bom, só o fato de você encontrar aquele espaço para você se expor, abrir, sem vergonha de falar quem você é, de expor o que você está sentindo, seus medos, né, suas inseguranças, de chorar, de falar aquilo que está passando realmente de verdade no coração. Então, acho que esse medo de ser vulnerável é um dos pontos. É um empecilho mesmo. Muito bom. Tem algo, Mi? Enquanto a Pri estava falando, eu estava pensando, né? Esses dias eu li aquele versículo que fala, confessem os seus pecados para serem curados. Se você contar para Deus, você vai ser perdoado. Mas se você contar para um amigo, você vai ser curado. E eu acho que isso pode ser uma coisinha, sabe? Porque as pessoas não estão... Para você confessar, a pessoa tem que ser muito confiável. Então, eu acho que com essa coisa do eu, né? Só eu importo, só a minha opinião, só o que eu quero, só o eu acho que as pessoas, elas têm medo de confiar, né? Totalmente. Medo de confiar umas nas outras. Então, assim, vamos ser confiáveis, porque aí a gente vai ser curado. Isso é muito legal. Eu acho que é muito legal vocês trazerem isso, né? Porque a Pri trouxe ali o não ser vulnerável e a gente já veio até o impacto disso. Eu posso não ser vulnerável? Posso, eu ainda vou... Deus vai me amar e eu vou ser salvo? Vou, mas talvez eu não vou ver a cura que eu tanto tô orando e buscando e que eu vou encontrar no outro, né? Sim. Isso é muito legal. Lindo, E eu queria até ouvir de vocês, assim, o que vocês... aprenderam uma com a outra na amizade. Pode ser algo muito profundo, espiritual, como pode ser algo muito simples, tá? Rotineiro. Mas o que vocês veem, assim, que a amizade de vocês acabou agregando uma pra outra? O que eu aprendi muita coisa com a Mi, viu? Mas a linguagem de amor dela é dar presentes, né? E uma coisa que eu aprendi com ela sempre ora antes de dar presente pra alguém. Então, eu quero acertar. E quem é Deus pra acertar é só com ele. Ela não erra um presente que ela dá pra mim, ela não erra. E um deles que foi muito especial, que naquela semana eu lembro que o Renato falou assim, esse teu pijama precisa aposentar, né? E era um pouco antes do meu aniversário, né? E aí ele só fez esse comentário, esse pijama aí tá precisando aposentar. Aí, no meu aniversário, a Mi foi lá em casa e me deu um pijama maravilhoso. Maravilhoso, chique. Sabe aqueles que você fala assim, nem vou gastar. Vou continuar com o outro, nem né? mereço. Vamos pra aposentadoria. Vamos deixar a aposentadoria de lado. E ela me deu esse presente maravilhoso. Eu falei, Mirella, você não acredita, eu tava precisando. Ela assim, eu sei, Deus me falou. E eu comprei esse pijama porque Deus... Eu perguntei pra ele, o que eu dou pra Priscila de aniversário? E Deus me falou, aquele pijama. E era eu nem acreditei. Eu mandei mensagem pro Renato. Porque eu falei, não, gente. É possível, né? Eu amo pijama, mas eu vou dar um pijama pra ela, é sacanagem, né? Aí eu mandei pro Rê, eu falei, Rê, eu tô querendo dar um presente pra Pri. É um pijama, o que você acha? Aí ele, ela vai amar. Tipo, ele, né? Ele vai amar. Eu vou amar, mas ela vai amar, né? Eu vou amar. E ela percebe, assim, ela muito legal. se prende aos detalhes também. Então, ela não dá presente só no meu aniversário, só no Natal, né? Mas é qualquer ocasião, né? Na Páscoa, ela tava passando na minha casa, deixou um chocolate lá pra mim, na janela do meu escritório, né? Então, são pequenas coisas, né? As canecas que eu mais uso são as que ela me deu, né? São ótimas, são excelentes. Então, ela percebe o que eu gosto,
ela tá atenta, em horários inesperados ela demonstra amor, né? E eu falo, nossa, eu aprendo isso com a Mirella. Que legal, Eu sempre tô Pri. atenta. Então eu percebo assim, ela sempre tá me observando, porque ela percebe o que eu gosto. Então se a gente sai pra comer, ela sabe qual é a minha cor preferida, ela sabe qual é a pizza o sabor da pizza que eu peço, ela sabe qual é a minha pasta preferida. Então é alguém que tá observando. Sim. E eu não sou tão observadora quanto ela. E faz muita diferença, porque eu me Aliás, sinto muito amada. aquele blueberry faz tempo, né? O Cê- banana bread, né? faz O tempo. blueberry faz tempo. Ela sabe que eu gosto desse bolo, ela fez esse bolo pra mim. Olha muito aí. especial, né? Agora, Mirella, a gente quer experimentar. Então, faz É tempo, maravilhoso. faz tempo A que eu Victoria não da faço produção esse chega a subir. bolinho. A gente vai ter que providenciar Então um. você Por favor, percebe. um E não é banana qualquer legal. coisa. Não é qualquer coisa. É o não melhor, assim, né? eu vou te dar um pacote de Sim. pipoca doce. Não. Que legal. E você? Ah, eu aprendo demais, né? Eu aprendo faz tempo, né? Faz bastante Aprendi tempo. química e agora outras coisas. E agora cositas a mais. química do Jesus, né? A química do Senhor. Gente, é muito, né? Ela é muito especial. Eu te amo demais. Eu sou também. muito feliz porque eu tenho você na minha Também, vida. amiga. Eu aprendo tanto com ela, gente. Tanto. Esse negócio de devocional, de ouvir o Espírito Santo. Ela fala coisa que é tão simples. E aí você fala, nossa, é só fazer isso. Era só isso. Era só fazer isso. Tava tão simples de resolver. Então, assim, eu aprendo isso, sabe? Em ser prática, Uhum. em ser direta também. Ah, você também é. Mas assim, mas ela tem o jeitinho dela, né? Eu sou direta, mas às vezes eu tô aprendendo. Porque às vezes eu sou muito... Aprendendo a ser o direta doce. É isso. Essa aí Entendi. que eu tô precisando Só aperfeiçoar. ela sorrindo. Entendi. Ah, tá, ó, pronto. Ó, pega a dica aqui, pega a dica, pessoal de Fala casa. sorrindo, só que meu olho não fecha. Daí a pessoa vê tudo. Aí a pessoa vai falar assim, tá sorrindo, mas não quer. Mas não é, os olhos estão demonstrando outra coisa. Ai, Mas a Mirella é isso, a Mirella é a Mirella, não tem, ela não disfarça, então isso é muito bom, porque o que ela, eu sei que eu nunca vou estar fedida, porque ela vai me falar, Pri, você tá fedendo, se eu tiver feia, ela vai me falar, Ela vai então dar um toque. ela é muito ninguém sincera. fica desarrumado perto de Exato. mim. No mercado, a moça tá na minha frente, tá com o cabelo grudado, eu faço de tudo, a pessoa nem percebe, mas eu tirei aquele Cuidando mesmo fio ali. pendurado, sabe? Uhum. Eu tenho essa visão, assim, difícil, né? Mas eu acho que é Deus mesmo, né? Que me Que deu legal, Mi. essa visão Total. periférica de tudo. E é muito, muito bom. Aí eu gosto muito de aprender as coisas com a Pri, com o Rê, né? As nossas famílias, quando a gente tá junto, a gente fala tudo que a gente pensa, os nossos planos, os nossos sonhos. Eles também contam. E daí a gente fala, não, mas... o que você acha de fazer assim? O que você acha de fazer assado? E aí a gente vai trocando, né? É muito E a especial. gente é bem intencional, tipo, semana retrasada, né, a gente falou assim, nossa, já faz, acho que 1 mês que a gente não que a se gente não vê. se encontra, vamos Então, lá. a gente precisa dar um jeito. E era uma semana que para eles estava difícil, para nós também. Então, depois do culto da noite, que assim, é o dia que é o momento que o pastor já tá se Sim, arrastando para ir pra... entregue, né? Mas é impressionante, a gente renova a energia quando a Renovou gente mesmo. tá Legal. junto. Então, a gente foi se encontrar umas quase 9 da noite, depois do culto, para comer uma pizza juntos. E assim, é 1h15 de tempo junto, mas a gente sai assim, recarregado. Renovado. Isso é muito renovado. legal. Muito E até gostoso. ouvindo agora, me lembra, tem uma frase, gente, que assim, eu não gosto nada quando fala de amizade, e que tá muito popularizada hoje, que é a amizade de baixa manutenção, né? Então, assim, eu vejo muito nas redes sociais a galera, gente, eu amo amizades de baixa manutenção, porque assim, a gente tá ali quando precisa. E isso não entra na minha cabeça, porque na minha cabeça não dá pra ter uma amizade profunda com baixa manutenção. Dá trabalho você construir relações Sim, profundas, assim. dá. Então eu queria que você até falasse um pouquinho disso, assim, do trabalho que dá, que não foi, apesar de Deus ter conectado vocês, Sim. não é assim, então agora Deus faz, né? Conciliar Deus a supre. agenda, a você gente separar um precisa- tempo. Então, tem hora que a gente para, né? E fala, que dia vocês podem na semana que vem? E a gente sempre tá atento. E a gente sente falta de estar junto. Sim. Então, não tinha dado, acho que tava dando um pouco mais que 1 mês, a gente já sente falta.
Então, a gente fala, ó, já tá dando um mês, a gente precisa se ver. Uhum. Então, essa disposição, né? A gente precisa apertar, às vezes, uma agenda, abrir mão de um tempo que você ia ficar com o pé para cima descansando, Sim. mas a gente sai de casa, ou a gente recebe vai na casa do outro também, né? Sim. Levar para dentro de casa, isso é super importante, né? A gente conhecer uma casa do outro. Porque é o lugar mais íntimo pra você, né? E às vezes é um lugar que a gente vai orar junto também, que às vezes na pizzaria não dá, né? Mas aí na casa um do outro é um tempo que a gente para orar. Eu lembro que a última vez que a gente foi na sua casa, né? A gente orou, né? Antes de ir embora. E antes de eu mudar, meu apartamento no oco, no seco, a Pri tava assim. Ela tinha trabalhado muito, ela tava hiper cansada. E por isso a gente marcou o nosso encontro lá perto da casa dela. A gente foi no restaurante lá. E eu tava tão incomodada. Eu falava assim, gente, vocês podem ir com a gente lá no apartamento orar? Eu queria tanto que vocês fossem com a gente lá orar. Por favor, vamos lá orar. E o Renato fazia assim, nossa, nossa, a Pri tá bem cansada Era hoje. ele que tava. E não sei o que. Não sei o que. Aí, no fim, eu falei, não, vamos, por favor. Cara, era 10 e tanta. A gente entrou no apartamento todo Em obras. em obras. E aí a gente orou junto, sabe? E aquilo, né? São coisas que eu acredito que tanto Jesus pega, né, essa oração e fala, não, eles estão se unindo, eu vou honrar os meus filhos, né? Mas pra mim, são coisas que ficam, né? São coisas que ficam Totalmente. marcadas, assim, né? Na sua história, é muito especial, é uma coisa assim. Era o meu apartamento, era o que a gente estava sonhando, e aí a gente estava aflito por uma situação, e aí, não, vamos lá, não, tudo bem, eu estou muito cansado, né, porque o Renato também é bem sincero, mas a gente vai estar junto, e a gente vai orar, e aí foi isso, a gente orou, Que a gente legal. admirou a vista, só não deu para ficar mais porque não tinha como sentar, né? A gente Se não, sonha já junto. mandava. E mesmo Sujar a quando roupa. você foi na minha casa aqui também, tava em obras também, né? A Mirella foi com outro olhar, né? De decoradora. Mas também é especial, né? Assim, é porque você expõe o sonho. Porque tem muita gente que tem até mais facilidade para expor a dor do que expor o sonho. E até usa, às vezes, o exemplo de José. Ai, olha o que aconteceu com o José. Expôs o sonho, só se deu mal, né? Exato. Mas amigo é esse, que o amigo de verdade, ele vai celebrar as suas conquistas. Eu sempre falo que é um bom medidor ver... eu estou celebrando a conquista da Mirella, mesmo que ela esteja conquistando aquilo que eu mais tenho pedido para Deus, né? Então, isso é muito gostoso, porque a gente traz eles para celebrarem os nossos sonhos, as nossas conquistas e vice-versa. E a gente realmente celebra, né? A gente está celebrando agora a nova fase da E3 Church, né? Que está indo para um prédio novo. Contagem regressiva, hein? Então, é como se a gente estivesse mudando junto, né? Porque a gente viu quando ficou apertado, a gente viu eles receberem palavras de que Deus ia tirar eles do lugar que eles estão hoje porque estava muito pequeno. A gente participou desses processos. Então, ver eles chegando num lugar maior e ver eles conquistando um cumprimento de uma palavra de Deus é um privilégio. E a gente se alegra, né? Então, dividir as dores, mas também dividir os sonhos é só para amizade profunda mesmo, Totalmente. né? E vocês trouxeram algumas características, né? E eu queria explorar um pouquinho mais isso, do que é essa amizade bíblica, né? Então, o que a Bíblia traz sobre a amizade? Acho que vocês já foram trazendo alguns pontos, né? Foi me lembrando até muito da história ali de Jonatas e Davi, enquanto vocês foram falando, né? Não só as lutas, mas as conquistas. Você dá espaço para o seu amigo assumir um lugar de honra, mesmo que talvez aquilo fosse um direito seu. E o que vocês veem hoje que a Bíblia nos instrui e que a gente precisa ficar ligado para poder desenvolver de fato a amizade segundo o coração de Deus? Eu acho que hoje a aliança, né, é um ponto forte, porque os relacionamentos no geral, eles são muito volúveis, né, são muito passageiros, né, ou na primeira dificuldade, na primeira briga, primeira desavença já acaba. Sim. E uma amizade profunda não, ela pode até estremecer por uma coisa ou outra, mas você retoma e vai persistindo. Então, isso é aliança, né? Também eu acho que uma amizade profunda, ela é de longo alcance. Então, eu vejo o quanto eles celebram as conquistas da minha filha. Assim como a gente celebra as conquistas e o crescimento do Noah, né? Então, não é algo que mantém só entre nós quatro.
mas a gente também já está celebrando a próxima geração. Uhum. E a gente sabe um do outro que se eu não estiver mais aqui, a Mirella vai ser uma mãe para a Lívia. Sim. Se a minha não estiver Confiança, né, que foi aqui, o criado. Noah vai poder contar comigo. Que Então, legal. é algo de Davi e Jonatas também, né? Jonatas foi, mas Davi cuidou do Mefibosete, né? Total. Então, é algo que vai além, não só para filhos naturais, mas espirituais também. Sim. Quantas vezes eles são pessoas de nossa confiança, a gente vai confiar até uma palavra, um púlpito para pessoas, para os nossos amigos, né? Sim. Assim como também a gente vai lá. Então, é o reino, né? É amizade no reino, né? Sim. São os filhos de Deus desenvolvendo uma amizade. É bem especial, né? E é difícil, né? É assim, a gente tem uma história comprida. E aí, quando a gente vê a coisa da amizade sendo usada para distorcer o que a Bíblia diz, é muito complicado. Uhum. É muito difícil. Então, assim, se você que está assistindo esse podcast está passando por um momento que distorceram o que é um amigo real para você, nós queremos cancelar isso Amém. e falar para você que existe amizade verdadeira no isso. Senhor, que existem pessoas que estão dispostas a construir o reino e Isso. celebrar com você as suas conquistas e celebrar com você as suas alegrias, mas chorar também com você as suas dores, né? Porque, como eu já passei por muitas perdas, no dia do enterro tá todo mundo lá, aquela pessoa que você nem lembra, vem todo mundo, te abraça, ai, que tristeza, ai. Uma semana, ninguém mais quer saber, todo mundo já voltou para sua vida, todo mundo já voltou para os seus afazeres, e aí, assim, quem que fica, entendeu? Porque não é legal. Sim. Você acompanhar uma pessoa assim, não é uma Tem um coisa... processo, não é confortável, rápido, né? Não é confortável. Ai, nossa, mas eu queria ela feliz, né? Eu queria ser amiga dela na vida boa. Uhul, vamos curtir. Então, assim, quem permanece, sabe? Sim. Não só nesses momentos felizes, mas nos momentos mais difíceis também, né? Sim. Tipo, eu passei por alguns, então, assim, eu sei bem quem permanece, né? Uhum. Eu sei bem quem acompanha, quem tá comigo. Sim. E ao mesmo tempo eu lembro que ela foi um processo, né? Foi um tempo, assim, o luto, né? Que você passou. E eu tive o privilégio de ver um dia que eu olhei assim a Mirella e falei assim, meu Deus, ela tá sendo liberta do luto, ela tá saindo. Nossa. Que foi um dia que eu tava na igreja dela e ela começou a orar. Ela nem orava, eu acho que você tava... Eu tava lendo um salmo, não foi? Era o dia um que eu tava lendo salmo, o e ela tava meio que gritando aquele salmo, que eu falei assim, quem é essa mulher, meu Deus do céu? E eu vi ela saindo do luto. Uau. Aí terminou, eu falei assim, Mirella, o seu luto acabou. Porque o que você fez agora foi sair, acabou. Você deu um basta pro seu luto hoje. E realmente aquilo lá virou uma chave, né? Você pode testemunhar aquilo enquanto Sim, é amiga. muito especial, Que porque demais. a gente fica olhando, né? E ainda mais acho que japonês fala assim, incomoda, não incomoda. Então a gente fica mais orando assim, ó, tô aqui, se precisar, tô aqui. Sim. Mas era um processo. E eu vi que tava sendo difícil, né? Ela é muito festeira, ela gosta de aniversário. O aniversário dela foi tudo um processo, assim, né? Mas, assim, ver Deus arrancando ela do fundo do lamaçal e colocando ela sobre a rocha, colocando um cântico novo nos lábios dela, como testemunho, nossa, é um privilégio ver, né? E é isso que vale a pena, é isso que você fala assim, puxa, que bom que eu vi, que privilégio viver isso com ela, né? Então, são muitas coisas, né, que a gente viveu junto, que acho que a gente nem lembrava. A gente Nossa, se preparou para estar aqui, né? Total, e a gente vê que vale a pena pagar o preço, né? Que a gente tava falando, não é de baixa manutenção, é uma alta manutenção, mas quando você olha isso, você fala, glória a Deus que eu pude testemunhar isso de camarote, né? Não só ouvir a Mirella contando isso um dia, mas eu pude ver, né? E eu queria, já caminhando até pro fim, a gente trazer alguns passos bem práticos, né? Então a gente foi trazendo muito da história de vocês e isso acho que
foi incrível, a gente vai trazendo muita cura. E agora, pra gente fechar, eu queria ouvir um pouquinho do que vocês dariam, talvez, de conselhos, de dicas, se a Lívia perguntasse, se o Noah perguntasse, né? Se meninas e mulheres na igreja chegassem para vocês e perguntassem, de como elas podem se abrir, caso elas estejam fechadas nesse lugar de não confio mais em ninguém, né? Ou elas estejam entendendo a partir desse episódio que elas precisam ou investir mais nas amizades que têm, ou então gerar novas amizades nessa fase. Quais conselhos vocês dariam? Eu acho que primeiro tem que dar match, né? Primeiro você tem que já olhar e falar, nossa, essa pessoa muito legal. Sim, é igual relacionamento, né? A Não gente adianta. gosta das mesmas coisas, eu acho que é legal, acho que, né, olha como ela se veste. Tem que ter coisa em comum. Tem que ter coisa em comum. Tá, Acho que tem que ter coisa em Meio comum. caminho andado. Já ajudou bastante. Que mais? Não sei, tô pensando. Eu acho que a oração também é uma estratégia, Uhum. até pra você não perder tempo, né? Vai que tem 30 dando match, né? Não, daí Como já tem que seleciona, a né? confirmação, né? É. Aí Jesus já tem que entrar aí, É. né? Antes de dar match, antes de você procurar, você já tem que estar Em posição de oração. com o Espírito Santo ali Sim. te conduzindo. Fala, Senhor, isso ali, o que o senhor acha? É igual quando vai comprar um presente. Senhor, posso confiar? O senhor vai me ajudar? Né? E o Espírito Santo, ele é tão lindo, né? Que ele faz nas coisas tão pequenas. Sim. Se ele me ajuda a comprar um presente, ajudar a arrumar um amigo, vai ser É uma das... faz todo fichinha. sentido. É. Isso. Isso é bem prático, né? Ser bem claro. Olha, eu tenho sentido de estar mais perto de você. Tudo bem? Vamos... Porque se você só se aproxima sem falar, Uhum. a pessoa pode ficar assim, o que ela tá querendo? Será que ela tá querendo alguma coisa de mim? Tá querendo alguma informação? Então, eu acho que o verbalizar Uhum. ajuda muito. Olha, eu tenho orado muito, tenho pedido para Deus novas amizades. Você é uma pessoa que tá me chamando a atenção. Eu pedi alguns sinais, Deus tem me dado. Você topa tomar um café comigo? A gente pode conversar mais, Sim. né? E vai, antes de cada tempo juntos, né? Não chega de qualquer jeito, se prepara para aquele Total. tempo, né? Uhum. Então pensa, o que eu posso conversar com ela? Que assunto que eu posso jogar na mesa para a gente não perder tempo falando de futilidade, né? Então, que assunto que eu posso perguntar para Que ela? legal. E, de repente, perguntas simples, mas que ao mesmo tempo são profundas. Qual o seu sonho? Uhum. O que você tem esperado em Deus? Ou o que Deus te falou nessa última semana? E aí, são perguntas assim, simples, Sim. mas exigem da pessoa, não dá para mentir. Ai, Deus tem falado que o diabo é ruim. Não, a pessoa não consegue, né? Sim. Então, ou ela vai falar assim, não tá me falando nada. Aí você pode, então vamos buscar Deus juntos, vamos Uhum. nos aprofundar mais, né? Então, eu acredito que se preparar, né, verbalizar suas intenções Que legal. e ir preparado para o tempo junto com a pessoa, né? Creio que ajuda bastante. Muito bom. E eu queria que vocês orassem agora, assim, bem rapidinho, mas queria que vocês orassem por quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Talvez esse episódio tenha acendido ali algo, mas a gente sabe que para algumas pessoas vai ser um pouco mais fácil, para outras vai ser um pouquinho mais difícil. Então eu queria que vocês orassem mesmo, liberando esse novo tempo de boas e grandes amizades. Pode ser? Pode ser. Amém. Quem quer começar? Eu Ele posso começa começar. E me termina, fechou. Pai, muito obrigada por esse tempo juntas aqui nessa conversa entre amigas, Pai. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha conectar as pessoas certas umas com as outras, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe as necessidades emocionais, espirituais, afetivas de cada um. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor conecte a ponto de serem geradas alianças, serem geradas amizades profundas que vão além da sua própria geração, mas que vão deixar legado. Senhor, que através dessas amizades venha muita cura, Deus, para os corações das pessoas. Tira o medo, tira a insegurança. Amém, Jesus. E todo o medo de se expor, de ser vulnerável. Deus, por isso, conecta essas pessoas. Eu te peço, já nessa semana, que elas possam experimentar do Senhor conduzindo, até para acharmos os amigos que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque, Deus, pessoas confiáveis, Senhor.
pedimos, Senhor, por pessoas com corações puros, com mentes puras, Jesus. Amigos, Senhor, que são confiáveis, Deus. Amém. Pessoas, Senhor, que andam com o Senhor, que desejam espalhar, Deus, mais do Senhor, mais do Teu amor, mais do Teu caráter, Jesus. Pai, que essas amizades, Senhor, sejam mesmo construídas no Senhor, que sejam, Deus, alicerçadas, Deus, na Tua palavra. Pai, que as pessoas, Senhor, traumatizadas, as pessoas que têm medo, elas sejam curadas, Amém. Senhor, que elas sejam transformadas, Em nome de Jesus. Jesus. Que as suas mentes sejam renovadas pela Tua palavra, Deus, Amém. e que elas encontrem amizades seguras no Teu povo, Deus. Amém. Pai, faz de nós, Senhor, um povo confiável, Senhor. Faz de nós, Deus, um povo transparente, um povo que é a imagem e semelhança do Senhor, Deus. Amém. Cria em nós, Senhor, esse coração puro, Deus, Amém. em nome Amém. de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Meninas, muito obrigada. Foi demais ter vocês aqui e ouvir sobre a amizade de vocês. Acho que tanto eu quanto todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo estão saindo daqui inspiradas e desafiadas, né? Inclusive, se você está se sentindo assim, conta aqui nos comentários, né? Se você já tem essa grande amiga, marca ela aí, ou se não, o quanto esse episódio te inspirou. E eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente. Muito bom. obrigada, Foi foi muito bom. ótimo. Eu amei. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a você que tem nos acompanhado e Lume Brasil, que tem feito parte dessa jornada com a gente, né, proporcionando essas conversas de valor. E Lume, muito obrigada. E quero deixar aqui um convite muito especial, né? Talvez você esteja precisando de um lugar para fazer amigas, né? Então, assim, onde eu vou encontrar essas amigas de Deus para minha vida? A gente tem a nossa Conferência de Mulheres da Igreja Viva 2026. Aqui na descrição você encontra as informações, nas nossas redes sociais também. Garanta o seu ingresso, vai ser demais. Toda a conferência, né? A última foi assim... Gente, não dá nem pra falar, assim, foi absurdo. E eu quero muito convidar você, então, assim, preciso fazer amigas, não sei onde. Tem a Lagoa do Taquaral? Tem um café? Também tem, mas tem também a igreja, a nossa Conferência de Mulheres, e a gente espera por vocês. E no mais, até o próximo episódio. Tchau!